Celebrar os 20 anos da Catedral da Reconciliação. Ontem a gente fez uma festa linda e hoje a gente vai continuar. Tem bolo para a gente cortar hoje ainda aqui. Quando terminar o culto vai ser uma maravilha. Irmãos, tá vendo? Davi já veio sentar aqui na frente. Tem vaga então para abrir o vaga ali. Tem vaga aqui, tem vaga aqui junto de Zeda. Mas aí Isidoro vai organizando com vocês. Amém. Falando em Davi, que veio sentar aqui no chão agora, um dia desses ele participou de um acampamento de adolescentes da Trindade. Aqui na Recon o nome é Eu Sou, mas na Trindade tem um acampamento chamado Adonai. E Davi esteve lá junto com outros adolescentes e o pastor dele, porque eu sou pai, né? O pastor dele é lá da Trindade, o pastor Giba, um pastor muito querido do meu coração. Quando terminou o Adonai, no domingo, na segunda-feira, toda segunda-feira eu me encontro com o Giba, porque a gente treina junto. E aí eu fui treinar com o Giba virou para mim, eu disse, rapaz, como é que foi o Adonai? Davi gostou que só. E aí, como é que foi? Aí ele disse assim, foi muito bom. Mas Davi é muito competitivo, né? Aí eu disse, por quê? Ele disse, não, porque lá tem uma gincana, né? Nesses acampamentos tem gincana, e ele lá todo competitivo, e eu fiquei pensando aqui comigo, eu não posso nem reclamar, porque ele teve a quem puxar, né? Eu amo uma competição, amo futebol, tênis, crossfit, dominó, apesar de que eu ontem perdi de buchuda. E eu estou olhando para quem deu em mim aqui de buchuda, aqui na minha frente. Já é o segundo campeonato de dominó da Recon que eu perco na primeira rodada. Vixe, que vergonha. Adoro jogar dominó, adoro competir tudo. Um dia desses eu estava na casa de Guga e Cíntia lá em Gravatar. A gente foi brincar de nome, lugar, objeto. Eu gosto de competir em nome, lugar, objeto. E empatei com Cíntia ainda por cima, porque Cíntia é boa também desse negócio. Amo competir, gosto muito disso. Ontem foi dia de também competir uma corridazinha, sendo que nessas corridas a gente não compete contra outras pessoas, a gente compete contra a gente mesmo, contra o nosso tempo, essas coisas. Embora que teve gente que competiu para ganhar mesmo, né? Teve um menino que parecia um coelho aqui, 5 quilômetros ele fez em 17 minutos. Eu disse, meu Deus do céu, como é que pode? Mas foi muito bom. Esse tipo de competição eu acho muito saudável, gosto. Mas tem gente que não é competitivo, as pessoas são diferentes, né? Ninguém é obrigado a ser competitivo. E tem gente que diz que não é competitivo, mas em coisas que não deveria ser, em competições que não são saudáveis. Estou doido para pregar sobre isso, mas hoje não é o tema. Qualquer dia desse eu vou falar sobre esse povo que, em vez de colaborar, fica competindo. Mas não, hoje é outro assunto. Como ontem foi a corrida da Recon, hoje é sobre a corrida da fé. Esse texto que nós lemos, o capítulo inteiro, 1 Coríntios capítulo 9, é sobre a liberdade que o apóstolo Paulo tinha e os direitos que ele tinha. Ele era um cristão e pregava a liberdade. Foi para a liberdade que Cristo os libertou, ele vai dizer aos Gálatas em outro livro. E ele tinha essa liberdade, tinha direitos como apóstolo, mas esse capítulo é como ele abria mão da liberdade que tinha muitas vezes e abria mão dos seus direitos e dos seus privilégios em favor de servir as pessoas. Porque o foco da vida de Paulo não era ele mesmo, o foco da vida do apóstolo Paulo não eram os seus interesses, mas era Cristo, e Cristo nos outros, Cristo nos irmãos. Então, esse capítulo todo, Paulo vai falar sobre isso. E o versículo 24 nos dá o contexto para os demais versículos que a gente quer expor. O versículo 24 vai falar de uma competição. Aliás, sexta-feira, dia 26 agora, duas coisas grandiosas vão acontecer. A primeira delas é que nós vamos estar começando a conferência, daqui da Recon, a conferência de mulheres. Mas tem outro evento grandioso que talvez seja um pouco ofuscado pelo elas, que é as Olimpíadas de Paris. As Olimpíadas começam sexta-feira também. E Cris está dizendo que é quase a mesma coisa de importância. E por que eu estou contando essa história? Porque Paulo, quando vai escrever esse versículo que a gente vai reler, ele está pensando nas Olimpíadas. Você sabe que as Olimpíadas começaram em Atenas nessa época. E Paulo está escrevendo essa carta aos Coríntios, que é vizinho de Atenas. E o público dele gostava muito de competição, gostava muito de jogos, existia já as Olimpíadas, e tinha essas Olimpíadas em Atenas, e em Corinto, ali vizinho,
tinha um que a gente chama tipo uma segunda divisão, uma série B das Olimpíadas, que era os Jogos Istmicos. Então tinha os Jogos Olímpicos em Atenas e os Jogos Istmicos, que era dardo, peso, corrida, luta. Aliás, agora em março, dia 1, nós estamos indo para lá, para Atenas, para Corinto, para a Turquia com o Rubinho. Ainda tem algumas vagas, poucas. Se você quiser ir com a gente para a Turquia e para a Grécia, procure Rubinho depois do culto, que só faltam, parece que 15 vagas. E vai ser uma bênção essa viagem que a gente vai fazer. Os coríntios amavam isso, e eu amo também. Porque eu já disse, eu gosto de competição. Mas eu não gosto só de competir, eu gosto de ver. Eu adoro assistir Olimpíada, assistir esportes que eu só assisto de 4 em 4 anos. Eu sou daquele besta que me emociono com as medalhas. Quando o camarada está lá dando aquele pum, ou o outro está ganhando a corrida, o outro está saltando, eu choro, eu fico todo emocionado porque eu gosto desse negócio. E Paulo então vai usar essa imagem, dessa analogia conhecida do povo para quem ele está escrevendo, para ensinar sobre a vida cristã, sobre a corrida da fé. O povo ia entender exatamente o que ele queria dizer quando ele usava essa expressão. E o versículo 24 diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todos correm no estádio, mas um leva o prêmio. Então ele está dizendo, faça tudo para alcançar esse prêmio. Que prêmio é esse que o apóstolo Paulo estava falando lá para os coríntios? É a vida em Cristo. A vida em Cristo aqui e na eternidade. É importante que você entenda isso. A vida em Cristo para o céu, para a salvação, para a eternidade, mas também a vida abundante que Cristo veio para nos dar aqui. Amém? E eu quero trazer 3 reflexões nos 3 versículos seguintes, o 25, o 26 e o 27, que eu creio que vão nos ajudar na nossa corrida da fé. Então eu vou ler primeiro o 25, a primeira reflexão. Versículo 25 diz assim: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Veja que coisa linda que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo que o atleta, ele tem uma disciplina, ele se domina para alcançar uma coroa. Você já deve ter visto em filmes, em desenho animado, aquela coroinha mesmo que eles ganhavam, né? Hoje em dia a gente dá medalha, mas naquela época era coroa, uma coroazinha toda bonitinha. Era uma coroa de louros que chamam. E os atletas, eles faziam toda uma preparação e toda uma disciplina, e hoje tem medalha, tem dinheiro, tem tanta coisa, para ganhar algo que vai acabar, que vai estragar, e que a gente não vai levar para a eternidade. E o apóstolo Paulo está dizendo, você imagina se um atleta se disciplina, se domina para alcançar alguma coisa que vai acabar, alguma coisa que é corruptível. Imagine nós que estamos atrás de uma coroa que é incorruptível, que é a vida em Cristo, que não se corrompe aqui e vai durar a eternidade inteira. Imagine nós cristãos que vamos ganhar esse prêmio abundante, interno aqui e eterno, como a gente também não deve se preparar. E Paulo vai falar dessa disciplina. Na época, meus irmãos, os comentaristas dizem, eu fui ler, li um, achei estranho, fui ler outros comentaristas, mas eu descobri que era consenso. É história isso, não é uma ideia de uma pessoa não. Naquela época, os atletas se preparavam, chegavam até se preparar 10 meses para as competições. E era uma preparação rígida, rigorosa, que tinha a ver com alimentação, que tinha a ver com uma dieta específica, um treino específico. Eu fiquei sabendo que os atletas homens, eles ficavam 10 meses sem encontrar com suas esposas. Nunca vou entender isso. Nunca vou participar de um negócio desse. 10 meses, meu amigo. Que loucura. Paula está viajando há um mês, chega a quarta, eu estou doido. Avalie 10 meses. 10 meses. O camarada se preparava só para essa competição. Deus me livre de um negócio desse. E nós, na vida cristã, é isso que o apóstolo Paulo está trazendo. Nós, será que nós temos nos disciplinado em algum nível para correr a corrida da fé? E a verdade é que muitos, diria eu, infelizmente, que a maioria dos cristãos não tem disciplina, não se preparam,
não se treinam, ou para usar as palavras que Paulo usou, não se dominam de forma alguma. Vocês estão aqui num culto presencial, mas vocês são minoria. Hoje em dia, pesquisas indicam que há mais pessoas congregando online do que presencial. Como se culto online fosse culto. Porque não é. Você assiste, mas você não cultua. Você não participa do sacramento. Você não está no meio da congregação do seu povo. Mas o povo não quer ter disciplina para vir para um culto. O povo quer ter o conforto de assistir online. Ou então, quando você vem, já é demais você vir para um culto. Pedir que você venha para um culto e tenha uma disciplina espiritual de ir para uma escola bíblica dominical, parece que eu estou pedindo a você o mundo. Já é demais eu sair de casa num domingo para um culto, e aí você quer que eu vá para uma escola dominical. Se eu falar em oração, meu Deus do céu, é um estresse. A gente colocou aqui oração 15 minutos, 20 minutos antes do culto, e acredite se quiser, eu recebi reclamações de pessoas que chegaram e disseram: pare com essas orações antes do culto, a gente quer chegar cedo para conversar. Não riu não, até está rindo, mas de nervoso, tenho certeza. Porque isso não é mentira, isso é verdade o que eu estou dizendo. As pessoas não querem se disciplinar para uma jornada de fé, uma jornada de espiritualidade, uma jornada interna. As pessoas têm muita dificuldade em se disciplinar isso. E quando a gente diz que tem aqui na quarta-feira uma torre de oração que começa às 6 da manhã e vai até 6 da noite, e que você pode vir em qualquer hora, passar 15 minutos, meia hora, uma hora, e quando eu disse que toda quarta-feira eu passava uma hora na torre de oração, as pessoas olham para mim como se eu fosse um fantasma, como se eu fosse um ET. Mas não é. É porque o apóstolo Paulo está dizendo, e nós estamos aprendendo, que nós precisamos de disciplina de estudo, disciplina de oração, disciplina de comunhão, porque se nós nos dominarmos, e se nós nos disciplinarmos, nós vamos ir bem na corrida da fé. Sem disciplina, meus amigos, a gente não vai obter a coroa da vida, e você pode até ter, pela graça do Senhor, o céu, mas eu quero pregar hoje que o céu é maravilhoso, é uma bênção, é onde a gente quer, e a gente vai, nem que você vá aos empurrões, mas você vai. Mas é mais do que isso. Eu quero pregar a sua vida abundante aqui. Eu quero pregar a alegria e paz que excede o entendimento aqui. Eu quero pregar que você seja abundante aqui. Você tem que ser o povo mais feliz da terra aqui e não só no céu. E para isso, as disciplinas vão lhe ajudar muito. Amém? Amém. Você vai ter aqui companhia constante, nunca sozinho, consolo quando precisa de consolo, direcionamento todas as vezes que você precisar tomar uma decisão, capacitação, o relacionamento íntimo que a gente tem com Deus e que nos dá prazer. Preste bem atenção no que eu vou dizer, porque eu sei que para algumas pessoas isso não faz sentido, mas hoje vai fazer sentido. Eu estou falando de disciplinas espirituais que vão lhe dar prazer. A disciplina de oração, de leitura, de serviço é prazer, quase indizível. Só aqueles que sentem o gozo e o prazer de andar com Deus sabem o que eu estou falando, mas os outros vão saber ainda hoje. Porque toda disciplina, meus amigos, começa com renúncia, começa com sacrifício e começa nem sendo sempre bom e prazeroso. Não é bom você sair da inércia, da cama e ir caminhar, ou ir correr, ou ir fazer qualquer exercício. Dá trabalho, exige renúncia de sono, exige sacrifício de tempo, e você começa e não é bom, e os pés doem, as pernas doem, né, Zé? Quando a gente vai fazer, mas Gera está aqui, ele pode dizer isso, e os outros profissionais da educação física vão dizer, se você se disciplinar e criar o hábito, estou vendo Gera ali, não é assim, se você começar uma semana, começar e exercitar e disciplinar, já você não vive sem. O corpo pede, Carmen está dizendo aqui, porque vira um prazer. Hoje eu não acordo de manhã para treinar porque sou obrigado, embora tenha dia que eu acordo obrigado, mas eu vou por prazer, eu gosto da endorfina que libera, eu gosto de jogar, eu gosto de exercitar. E quando eu começava a orar 5 minutos, era uma mão de obra, era difícil. Hoje, quando eu termino meu turno de 1 hora na torre, fora as orações que eu faço no meu devocional em casa, eu fico arrasado, porque eu olho para a torre e estou triste que eu tenho que ir embora, porque por mim eu passava as 12 horas na torre. Termina meu turno e eu vou trabalhar, atender gente, conversar com o pastor, resolver as coisas aqui na Recon, eu vou com o coração partido, porque eu queria ficar na torre muito mais do que 1 hora, porque aquele tempo já não é para mim uma renúncia, é prazer.
nós estamos falando de disciplinas que nos dão prazer. E ainda quando a gente vai estudar as Escrituras, que no começo a gente não entende nada, que as palavras são difíceis, que está falando de Coríntios e não é o time de futebol, e tem coisa que a gente não vai entender, mas quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a aprender, vira um prazer. Ler vira um prazer, estudar vira um prazer. Eu não sei se vai ter vaga, que hoje a gente está abrindo. Você vai no aplicativo, vai no IACB Eventos ou no Instagram da Recon hoje durante o dia. Nós estamos abrindo vaga para um seminário que chama Seminário de Crescimento Carismático. E vai ser no último fim de semana de agosto. Eu acho que é o último fim de semana de agosto. 23, 24, por ali. A gente vai fazer, e esse seminário, sexta, sábado e domingo, é para a gente aprender várias disciplinas espirituais que vão nos ajudar a ter isso. Aquilo que a gente faz, aquilo que a gente deve abrir mão, o que nos atrapalha na corrida da fé e o que nos ajuda na corrida da fé, e isso é muito bom. Então, disciplina. Segunda reflexão, vamos ler o versículo 26. Assim corro também eu, diz o apóstolo Paulo, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes ao ar. Não sem meta, luto, não como desferindo golpes ao ar. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que o atleta, e aí você já viu que ele mudou de modalidade. Ele já não está mais falando de corrida, ele já está falando de luta. E quando ele está falando de luta, ele está dizendo que o atleta tem que ter um objetivo claro para dar o jab. Ele não pode perder a energia, esmurrando o ar, cansando para nada. Quem não sabe para onde vai, qualquer destino serve. Quais são as suas metas na vida espiritual? Quais são as suas metas na corrida da fé? Não adianta você ficar vindo para um culto, indo para um outro culto, fazendo uma coisa, outra, sem meta, sem um planejamento de crescimento espiritual e de preparação para a jornada, porque fazendo isso, você corre o risco de estar perdendo energia. Tem gente que a participação na igreja, às vezes, atrapalha, porque é sem planejamento e você acaba acabando com as prioridades. Tem gente que está dando mais atenção à igreja do que à família, e está errado. Tem gente que está dando mais atenção ao ministério do que ao Senhor, e está errado. E isso são pessoas que não trabalharam as suas metas, as suas prioridades. Nós precisamos saber quais são as nossas... Nós não queremos dar murro no ar. Nós não queremos perder energia sem necessidade. A prioridade do cristão é a seguinte: Deus em primeiro lugar. Não é a igreja, não é o ministério, não é sua esposa nem seu marido. Deus em primeiro lugar. Depois que Deus for o primeiro na sua vida e o seu tempo com Ele, aí sim você vem com a sua esposa, se você é casado, com o seu marido, se você é casada. Só depois da sua esposa, do seu marido, é que você vai pensar nos seus filhos, porque bem-aventurados são eles se você colocar o seu cônjuge em primeiro lugar. E aí depois dos seus filhos você vai pensar no seu sustento, no seu trabalho. E aí depois vem a igreja e tantas outras coisas. Mas a gente tem que ter meta, e a gente tem que saber o que a gente está trabalhando, para não esmurrar o vento. Amém? Quais são as suas metas? Será que você precisa colocar uma meta de conhecer a palavra de Deus hoje? Uma meta de leitura bíblica? Uma meta de estar na EBD? Uma meta de estar na Escola Carisma, que, se eu não me engano, em agosto vai abrir mais vagas? Você precisa criar meta. Ou a meta de intimidade. Será que você precisa vir na vigília, sexta-feira? É de graça. Vem na vigília orar. Vem na torre de oração na quarta orar. Vem para o círculo de oração na terça orar. Será que a sua meta tem que ser sair da solidão e se engajar, conhecer alguém, ter comunhão real? Seja qual for a sua meta, estabeleça as suas metas para você não esmurrar o vento. Amém? Muitos cristãos precisam melhorar isso, para não ficar fazendo loucura. Saia daqui disposto a ter uma meta. E lembre que a corrida da fé é mais parecida com uma maratona do que uma corrida de 100 metros rasos. Muitos de vocês estão aqui dos últimos cursilhos, dos últimos encontros de jovens e casais, e se você for correr na instigação que você está, dando todo o gás nos primeiros 100 metros, você não chega no quilômetro 2, você não chega no 4. Você tem que ter meta e planejar a sua vida para uma carreira de 42 quilômetros. Amém? Para uma carreira de fé. Então, essa empolgação inicial é linda, é maravilhosa, mas não morre nela. Não dá o sprint nela.
porque a gente tem muito tempo ainda para correr. Estou falando de corrida e Zé está sentindo dor até agora, da corrida de ontem. Terceira e última reflexão, versículo 27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Que verso mais lindo. Ninguém esperava Paulo dizer isso. Está diferente do caminho que ele vinha tratando. Ninguém imaginava que ele fosse falar que ele tinha que vencer não um outro competidor, mas a ele mesmo. O alvo dele não era lutar contra outra pessoa, e sim esmurro o meu próprio corpo. Essa é a melhor competição que a gente deve se engajar. O importante nesse contexto todo, será que você só quer lutar contra alguém ou contra alguma pessoa? Será que você entende que esmurrando você mesmo, vencendo você mesmo, e aquelas barreiras que você mesmo coloca, você tem mais chance de ser um vencedor nessa corrida? Eu queria que você fizesse a seguinte reflexão: como é que eu podia falar muitas coisas de o que é esmurrar o seu corpo? Eu quero escolher apenas uma hoje. Pense somente, faça uma única reflexão hoje. Será que você vive a sua vida para você, só para o seu umbigo, só para os seus prazeres, só para a sua família ou quem você ama? Ou será que você vive a vida em Cristo para servir para o outro? O que é que passa pela sua cabeça quando você vem para um culto? É só aquilo que você pode receber de Deus, ou aquilo que você pode entregar a Deus e aos irmãos que estão juntos? Se você esmurrar o seu corpo hoje, para que você pense em mais do que você mesmo, nós já somos vencedores essa manhã. É para que você pense além daquilo que você sonha, daquilo que você projeta para você mesmo, e começar a projetar algo coletivo, algo comunitário, algo cheio de graça, algo que você não ganhe sozinho, mas que você ganhe com muitas pessoas, algo em comunhão. Amém? Irmãos, 20 anos da Recon, e tem sido tão bom pastorear vocês, tem sido tão maravilhoso estar no meio dessa comunidade. Aqui nós estamos há 20 anos amadurecendo juntos, chorando juntos, passando por problemas e perrengues. Nós estamos sorrindo juntos, também celebrando, fazendo festas, servindo a Deus juntos. Mas eu não queria deixar passar esse dia, e é por isso que eu estou pregando essa mesma mensagem nos 3 cultos, sem estabelecer para a comunidade uma visão clara de que Deus é bom, tudo é sobre o Deus e a nossa adoração é Ele, mas nós precisamos nos disciplinar, nós precisamos nos organizar com metas, nós precisamos pensar para além de nós mesmos, porque se a Catedral da Reconciliação ficar tão boa, ficar tão bacana, ficar tão legal de jogar dominó e correr e comer churrasco, que a gente está ficando bom nesse negócio de fazer festa, e a gente esquecer que o nosso impacto é para quem está fora daqui, que o nosso impacto é para pregar o amor de Deus para quem não sentiu ainda, que o nosso impacto é para tirar você da zona de conforto e dizer: venha, aqui é bacana, aqui a gente se ama, aqui a gente celebra junto, mas aqui é para você sair da sua zona, aqui é para você crescer, aqui é para você amadurecer, aqui não é só um clube onde a gente vai ficar se amando e um cuidando do outro, aqui é para você ser parecido com Jesus de Nazaré, aqui é para você entrar para adorar a Deus e sair para amar o próximo, aqui é para você não ficar sentado nos bancos da igreja curtindo as programações que Deus tem permitido que a gente faça, aqui é para muito além disso. Eu gosto de Olimpíada, choro com as Olimpíadas, mas eu quero, pelos próximos 20 anos, se Deus permitir, continuar me emocionando e chorando vendo a corrida da fé de vocês. Eu e os outros pastores, os líderes, a gente tem o privilégio de assistir de camarote as corridas de vocês, as competições de vocês contra vocês próprios, e é tão lindo e tão emocionante, e a gente quer continuar fazendo isso. Nós dissemos sim para gastar a nossa vida chorando em ver você vencendo,
ver você vencendo o pecado, ver você vencendo o egoísmo, ver você vencendo o espírito dessa época que é de competição não saudável, vendo você vencendo o espírito dessa época de se isolar em redes sociais e laços fracos. O que a gente se anima, eu, Técio, Rodolfo, Igor, Dom Ximenes, Zé, todos os pastores, o que a gente se alegra é ver você sendo contra a cultura, ver você sendo completamente diferente dos padrões do mundo, não se amoldando aos padrões do mundo, dizendo, nós aqui somos diferentes. Irmão, pense aí, com quem você se exercita todos os dias, quem são seus companheiros de exercício. Pense aí do que é que você está se nutrindo para a corrida da fé, como é que você está se nutrindo, que pré-treino você toma, o que é que você está tomando para aguentar a corrida da fé. Pensa na tua corrida da fé. Estava compartilhando, e eu vou terminar agora, Eliel e a banda podem chegar. Estava compartilhando, como sempre faço, com alguns irmãos, essa palavra. Conversei com Mirella, conversei com Rodolfo, conversei com Uli, conversei com Lilian. Vou pregar sobre esse texto. O que é que a gente vê nesse texto? E Lilian disse assim para mim, Ivan, diga para a igreja que é quando a gente exercita a fé, quando a gente cria metas, quando a gente abre mão da nossa vida, é que a gente consegue viver a alegria de uma festa de ontem, mas a gente também está preparado para o dia mau. Porque quando o dia mau chega, o dia do desemprego, o dia de um diagnóstico ruim, aqueles que estão exercitados, aqueles que estão preparados, aqueles que têm uma musculatura espiritual, estão prontos para continuar seguindo na jornada da vida. Ontem a gente se alegrou de correr, gente que nunca tinha corrido 5 quilômetros, gente que nunca tinha corrido 3 quilômetros, gente que em tese não podia estar nem correndo, e gente chegando até o fim, um ajudando o outro, e tinha um cara aqui que era um locutor que era mais animado do que tudo no mundo, e para todo mundo que estava chegando, porque a gente ia chegar, e eu estou aqui me sentindo como aquele animador, dizendo assim, você vai chegar também. Amém. Mesmo que você possa estar passando pelo dia mau agora, você vai chegar, aleluia, porque você não está só, Deus vai ajudar você. Agora se exercita, se disciplina, cria tuas metas, vem para cá para pensar em mais do que Deus pode dar a você, e vem pensar em quem você pode se transformar para ser como Ele. E vai ser a coisa mais linda do mundo. E eu estou imaginando alguém dizendo assim, pastor, eu não estou aqui para ouvir isso, eu estou aqui porque eu preciso do milagre, eu estou aqui porque o Senhor não sabe a minha vida, e na minha vida tudo é muito difícil, mas eu vim aqui pronto para pregar e dizer assim, você vai chegar no fim. Paulo dizendo ao seu pupilo Timóteo, que é só o que eu tenho lido nos últimos 10 dias, Timóteo 4,7 diz assim, Paulo, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, e você vai dizer isso um dia. Aleluia. Nós vamos dizer isso um dia. Pode ser que a gente dê um tropeço, pode ser que a gente caia ali, levante ali, pode ser que a gente precise de alguém para dar a mão da gente no caminho, mas você vai chegar no fim, e nós vamos chegar no fim juntos. E você vai dizer, não vou, não consigo, a depressão é mais alta, a doença é mais forte, a dor que eu sinto, o medo, a rejeição, eu estou cansado. Bispo, o senhor não sabe o que é isso, o senhor é jovem, eu estou cansado. E aí eu estou me lembrando do texto que Mirella mandou para mim ontem, meia-noite, porque eu não conseguia dormir de tão excitada que estava, e eu disse a ela que eu ia pregar, ela disse, eu vou mandar um versículo para tu, e ela mandou Isaías 40:31, que vocês conhecem, aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Você não está nessa corrida sozinho, Deus vai correr com você, e no dia que você não conseguir correr, Ele vai colocar você nas suas asas, Ele vai voar com você, mas você não vai parar na corrida da fé, porque Deus é com você, e a gente vai chegar até o fim, e vai chegar juntos, todos juntos, dizendo que Cristo é o Senhor. Amém? Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, ontem foi a corrida na rua, hoje é sobre a corrida da vida, e nós precisamos do Senhor. Nós não estamos preparados para essa corrida, nós precisamos, o Senhor é o nosso coach, é o nosso técnico. Vem nos ajudar, Senhor.
vem nos ajudar para conseguir a jornada da fé, nos ajuda a ter disciplina, nos ajuda a gente ter uma nutrição correta, um preparo correto, um treino correto, porque nós queremos e iremos chegar até o fim com o Senhor. Coloca no nosso coração e na nossa mente agora as metas que o Senhor quer que a gente tenha, para que a gente cresça em intimidade contigo, em conhecimento na tua palavra, em engajamento na comunidade. Nos dá as metas corretas para nós sairmos daqui abençoados e alimentados. Senhor, comunitariamente a nossa meta já foi de ter integração. Comunitariamente, a nossa meta já foi de ter comunhão. Comunitariamente, esse ano, a nossa meta é de oração. Fala conosco nesse segundo semestre. Qual é a meta da comunidade para o ano que vem? Fala, levanta os corações, que o teu Espírito fale aos nossos corações. Qual é a nossa meta como teu povo para o ano que vem? E enquanto isso, individualmente, trabalha nas nossas metas, fala conosco, não deixa a gente sem a tua direção, sem o teu alimento. É assim que nós oramos, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês.